Macanudos, bom dia, mais uma viagem, que alguém tem que trabalhar, e então vou aproveitar este tempo que estou aqui de viagem para vos falar de algumas coisas. E uma delas, que já me tinham perguntado há muito tempo, e outras pessoas que não perguntaram, mas eu sei que há esta confusão, que tem a ver com o treino do plano 333 e o plano 333, que são coisas diferentes. Mas geralmente só se fala do plano 333, não se fala do treino, mas depois o que se faz é ir ao treino. Então deixem-me explicar, vai ser uma parte rápida que eu vou explicar e depois um pouco de história mais para a frente. A parte rápida de explicar é que existe o plano 333, que já existia no mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, e que eu resolvi importar para Portugal há mais de 5 anos atrás, ainda numa iniciativa com o Macanudos.org, e para que inventar a roda se ela já estava inventada, então escolhemos o plano 333 para implementar essa rotina de comunicação em caso de emergência, 3 em 3 horas, no canal 3, pelo menos 3 minutos antes e depois da hora, etc, etc, etc. Mas isso era o que já existia, quer seja aprovado ou não pelas pessoas, uns têm isso guardado e um dia vão utilizar, outros nem sequer sabem, mas nos Estados Unidos ainda há um grupo que utiliza e faz esses treinos, e penso que em França também, e não encontrei mais lá. Mas a iniciativa era boa e, portanto, era escusado estar a inventar o que já estava inventado. Quando isto aparece em Portugal, é natural que tínhamos que fazer um treino. Portanto, nos Estados Unidos também há um treino. Mas aqui em Portugal fizemos de maneira diferente, fizemos à nossa maneira. Então o que fizemos foi, escolhemos um horário, foi o das 21 horas, que é uma das horas do 333, há 21 horas, de sábado. Sábado porque é o que dá jeito para as pessoas falarem ao rádio, era só por isso. Portanto, escolhemos um dos horários e elegemos o sábado às 21 horas para fazer o preciso treino do plano 333. E o treino dura entre as 9 da noite, portanto 21 horas, e as 22 horas, é uma hora inteira. Sendo que os primeiros 10 minutos é feito em amplitude modulada e o restante tempo em banda lateral superior, uniforme Sierra Brava. Portanto, esta é a primeira diferença e a mais importante de todas. É quando se diz, logo vais ao treino, é precisamente isso, vais ao treino. É o treino do plano 333, serve para treinarmos todas as semanas como comunicar, o que fazer, tornar-nos mais hábeis, mais profícuos na utilização do rádio e das radiocomunicações, para um dia, quando for necessário, quando existir a tal emergência generalizada, então entramos no plano 333. Aí já não é treino, aí já é o plano 333 em ação. E nessa altura, se for necessário, então o que se faz é cumprir as regras do plano 333, que são, no canal 3, como é óbvio, mas de 3 em 3 horas, pelo menos 3 minutos antes e depois da hora. Então aí este de 3 em 3 horas é válido a comunicação. Portanto, pode ser às 3 da tarde, às 6, pode ser às 9 da noite, mas pode ser às 9 da manhã. Essa rotina de 3 em 3 horas, para que nos possamos encontrar no rádio e ter uma maior probabilidade de encontrar alguém, é isso que deve ser usado quando estivermos numa emergência. Portanto, para quem eu já ouvi várias vezes dizerem, eu já fui ao canal 3, chamei, ninguém me respondeu. Mas respondeu porque não estamos em emergência. Claro que não responde, está lá ninguém. Mas se for ao canal 3 aos sábados às 9 da noite, é provável que alguém responda. Às 9 da noite e por aí fora, até às 10 da noite. Portanto, a grande diferença é, nós o que fazemos é o treino. Todos os sábados fazemos o treino do plano 333. O plano, propriamente dito, o original, é para ser utilizado em caso de emergência, quando tudo falhar, quando estivermos numa crise generalizada. Portanto, fica aqui o esclarecimento do que é o treino e do que é o plano. Tudo isto está escrito, mas tal como ninguém gosta de ler manuais de instruções, eu também acredito que vocês não queiram ler
não queiram ler essas instruções de como é que se faz, e então eu dou-vos aqui algumas dicas. Aliás, existem vídeos sobre isso. Portanto, porque o treino? É que sem treino nada funciona. E eu vou fazer aqui uma analogia. Pronto, quem já percebeu pode ir embora, quem quiser ficar um bocado mais a ouvir pode ficar. Eu vou explicar o porquê de tudo isto. Eu, quando era mais novo, portanto eu tenho 55 anos, mas quando eu tinha 15, eu praticava natação, e durante muitos anos pratiquei natação. E pratiquei natação por mais ou menos dois motivos. Um, porque era bom para a saúde, e eu tive asma quando era pequeno, e portanto a natação faria bem isso, e eu fiz natação, mas eu também gostava da natação. E o que fazia era, uma vez por semana, ia à natação, ou duas, depende das épocas, mas pelo menos uma vez por semana ia à natação. E tinha um professor, iam a determinadas aulas, tinha lá os meus colegas da natação, e isso era um treino que eu fazia todas as semanas, e o professor puxava por nós, e obrigava-nos a fazer às vezes o que nós não queríamos. E a natação realmente é um desporto bastante completo, tem 4 estilos. Eu gostava mais de um do que dos outros, mas tínhamos que fazer tudo aquilo. E o facto é que eu tornei-me melhor na natação. Fui treinando, fui aprendendo, fui melhorando o estilo, fui melhorando o dia, aquela questão de irmos para as aulas para melhorar. É melhor em menos tempo. E consoante íamos progredindo, às vezes tínhamos combates, isso era normal, nos tempos, mas depois tínhamos competições com outros grupos. E no final disso, quer dizer, quem tivesse uma boa prestação até era convidado a entrar em competições. Ora, o plano 333, nomeadamente o seu treino, é mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos ao treino para melhorar, para conseguir mais contactos, para perceber como as comunicações podem ser úteis, como é que as vamos utilizar, para um dia entrarmos numa competição que é, quando for preciso, eu tenho que saber utilizar o rádio, e tenho que saber usar o melhor possível, e tenho que saber indicar aos outros o que fazer. E o treino é muito importante precisamente para ganhar estas competências. Logo, é importante que saibam como é que tudo isto se faz, é importante ir ao treino, mas devem chamar para o treino as pessoas com quem gostariam de falar, porque senão vocês podem estar altamente treinados, mas do outro lado ainda nem sequer sabem ligar o rádio. Portanto, o treino tem esta grande vantagem, este desígnio, que é formar as pessoas devagarinho, ao ritmo de cada um e de uma forma lúdica, para que quando chegar à altura do plano, portanto do exame, saibam como é que as coisas funcionam. Portanto, era esta a mensagem que vos queria deixar, para que não haja mais confusão entre aquilo que é o plano e aquilo que é o treino do plano 333. E, portanto, tal como na natação, durante uma época eu fui aos treinos e depois deixei de ir, acho que vai acontecer a todos que também vão aos treinos do plano 333 e depois deixam de ir e depois se calhar voltam, mas o importante é que tenham alguma vez na vida treinado. Eu já não pratico natação há uns anos, mas aquilo que aprendi, aquilo que consegui moldar o meu corpo, deve ter cá ficado qualquer coisa. Ainda no verão passado, na praia, lembrei-me de nadar um bocado, como sempre faço, mas experimentei, então deixa-me lá ver como é que o corpo reage, porque uma coisa era quando eu tinha 20 anos ou 30, agora aos 55 é diferente. E realmente o estilo que eu mais gosto é o bruços, até porque dá melhor para ver a paisagem, e dá para nadar 5 minutos ou 50 minutos, e portanto percebi que o corpo ainda está treinado suficientemente, portanto vou continuar a viagem. Ando Oscar Bravo e não se esqueçam, sábados às 21 horas, canal 3, CMPMR Treino, lá vos espero, mais 05.